Oi, gente, como é que vocês estão? Faltam apenas 3 episódios para a grande final do nosso querido programa que está deixando todo mundo maluco da cabeça já de tão ansioso. O que foi este 9º episódio e principalmente o que foi o teaser do 10º episódio. Que loucura, que loucura. Bora pro vídeo pra gente falar sobre. Bora nessa. Bom, gente, no fim das contas as teorias estavam certas e a nossa 5ª finalista foi a Arinká. E eu tô muito feliz que ela foi a escolhida e também tô muito surpresa com ela. De certa forma, eu já sabia que ela não seria ruim, mas eu fiquei realmente impressionada com a agilidade que ela conseguiu aprender a coreografia. Na coreografia, ela pegou a base super rápido e por mais que ainda esteja fazendo de uma forma um pouco mais simples que as outras finalistas, ela tá fazendo muito bem, entende? Tipo, a execução já tá muito boa pra quem chegou agora, sabe, no treinamento. Então, assim, tô realmente muito surpresa. E na questão do canto, cara, ela tá praticamente impecável. Pegou a melodia, a letra da música também super rápido. E também tá super afinadinha já. Ai, sério, que orgulho da Arinká. Eu achei ótimo que o programa admitiu que foi um grande desperdício ter deixado a Arinká de fora desse 1 mês de treinamento, dessa etapa dos Estados Unidos, porque, cara, o potencial dela é algo gigantesco, mas infelizmente eles só tinham 4 vagas para os Estados Unidos, então ela acabou sendo deixada de lado, mas eu realmente gostei que eles confessaram que foi um desperdício. E na parte do teaser, do trailer da prova intermediária que teremos para escolher as 2 finalistas do programa, nos trechos a Arinká parece estar muito bem encaixada ali, sabe? Não é como se as habilidades dela por estar menores estivesse destoando, sabe? Parece estar muito igualadinho, tudo muito bonitinho e tal. E só me faz pensar, caraca, o quanto essa menina evoluiu em tão pouco tempo pra já chegar no nível das finalistas, tá ligado? Que já estão há 1 mês treinando. Só me faz também ficar um pouco apreensiva e até mesmo chateada, porque pra mim, se o programa não escolher ela, vai ser mais um desperdício que eles vão estar cometendo em relação a Arinká. O fato dela ter conseguido evoluir tanto em um tempo tão curto de prazo em relação às outras integrantes só mostra o quanto ela tem um potencial imenso pra debutar nesse grupo. Eu sinceramente acho que se ela tivesse entrado junto com as meninas nessa etapa dos Estados Unidos, tivesse tido a mesma quantidade de treinamento ali, igual a Yaná, Sakura e Aoi tiveram, provavelmente ela debutaria nesse grupo, porque potencial, agilidade de aprendizagem imensa ela já demonstrou. Inclusive na parte onde o Son e a Jay estão lá assistindo as meninas ensaiarem, pra mim naquela parte ela foi a que melhor cantou, inclusive. Ah, Lua, mas por que você já tá cantando Derrota? A gente ainda nem teve realmente a revelação de quem vai ser as 2 finalistas, então por que já está cantando Derrota? Porque assim como a teoria de que a Arinká seria a 5ª finalista do programa estava certa, eu acredito que a teoria de que a Yaná e Sakura são as 2 finalistas do programa também está certa, porque tudo aponta para isso. Então,
Ah, fico muito triste pela Rinka, muito triste pela Rinka. Essa menina, eu gosto muito dela e eu acho que ela tem um potencial absurdo. E eu espero que a Hybe não desperdice esse potencial, porque é notório, cara. É muito notório. Agora falando sobre a Sakura. Uau, Sakura! Nesse episódio a gente realmente conseguiu ver a evolução da Sakura. Agora sim deu pra ver que essa menina evoluiu de verdade, porque, gente, um pequeno detalhe desse programa que me incomoda um pouco é que eles não mostram realmente as meninas ensaiando. Eles colocam resumos dos ensaios e focam muito na parte emocional de todo o programa, sabe? O que as meninas estão passando, o que elas estão sentindo e tananã, tananã, tananã. E não é necessariamente culpa do programa, até porque é um programa totalmente focado no mercado japonês. A questão é que nós ocidentais, estamos dando um jeitinho pra assistir. Então é muito natural que o programa tenha essa vibe mais dramática, entendeu? Porque é isso, né, gente? É dessas coisas que os japoneses gostam. Mas ainda assim, sinto falta do programa realmente mostrar as meninas ensaiando. Porque o que eu sinto em relação a Sakura é que a cada episódio não é como se a gente realmente estivesse acompanhando as meninas progredindo. A gente tá acompanhando os saltos que elas dão no tempo, sabe? É tipo isso, porque em um episódio a Sakura tá com uma dificuldade extrema, no outro ela já tá incrível e maravilhosa, sabe? Em que momento isso aconteceu, entende? Em que momento? Mas, enfim, eu estou realmente muito feliz porque a Sakura ela vem me ganhando cada vez mais. No teaser da prova intermediária, gente, o que é isso aqui? Essa Sakura sim, pô. Eu enxergo completamente no Prelude, essa sim. Eu tô muito ansiosa pra ver essa apresentação, pra ver essa prova. Porque, cara, eu acho que eu tô doida pra ficar de queixo caído com todas as meninas, mas principalmente em relação a Sakura, que é alguém que eu disse na escolha das 4 finalistas que eu queria que tanto os jurados quanto ela me provassem que eu estava errada, que ela calasse a minha boca, entendeu? Que debutasse nesse grupo, e ver que isso tá acontecendo pra mim é muito bom, tá? Eu torci por isso, está acontecendo, então que aconteça, entendeu? Que aconteça. No 10º episódio eu quero chegar aqui e falar, gente, a Sakura calou a minha boca. É só isso que eu quero. E também foi muito fofo ver o quanto ela ficou feliz com a chegada da Rinka e o quanto ela ajudou a Rinka. De novo, a gente tem se surpreendido em relação a mentalidade da Sakura, sabe? Acho que talvez isso seja uma estratégia do programa, até pra mostrar que, tipo, ó, gente, ela merece sim essa vaga, tá? Ela é uma pessoa muito boa, ela é esforçada, ela tá melhorando. Então, assim, eu já peguei a narrativa, gente. Eu já peguei a narrativa, não tem mais o que fazer. E outra pessoa que está, assim, de um nível de chamar atenção, pelo menos pra mim, é a Ayana, gente. Eu vejo muitos comentários das pessoas falando a Ayana é muito sem sal, não sei o que, sem personalidade. Mas eu sinto que quando essa menina pega pra realmente ter ali, sabe, chamar atenção, ela chama, mano, não dá não. Porque quando a Ayana apareceu no teaser, eu falei, minha nossa senhora, que loucura é essa? Ela tá tão... Sei explicar não, gente. Não sei explicar não. Essa é a tal da Star Quality que o som tanto fala. Que fisga a gente, que puxa a gente. Porque eu senti, entendeu? Eu senti em relação a Sakura, senti em relação a Ayana e também senti em relação a Rinka, tá? Senti. A Aoi, eu vou falar dela depois. Mas enfim,
Estou chocada, gente. Estou assim, impactada. A Yana, ela esteve mais apagadinha neste episódio, mas faz sentido, até porque eles tinham que focar ali na Aoi, Sakura e Rinka, então ela ficou um pouquinho mais de lado nesse EP, porém tem que concordar com as pessoas. Pra mim, a Yana, entre todas, talvez seja a que menos mostrou evolução. Pode ser porque o nível dela já é alto, mas não dá pra sentir muita mudança dela. Não nos ensaios, pelo menos. Mas na apresentação, nos teasers, eu senti. Nos poucos segundinhos eu já senti. Então vamos ver, gente. Vamos ver, porque, meu Deus. A Aoi, é muito triste ver o quanto ela tá perdendo a confiança nela mesma. E, sinceramente, eu sinto que ela ainda é alguém que, não sei se eu posso dizer que estagnou, mas que tá com uma certa dificuldade. Porém, ainda assim, eu acho que a personalidade dela fala muito, entende? E eu concordo muito com o Son quando ele diz que tem momentos em que a Aoi, ela chama muita atenção. Não é sempre, mas tem momentos que ela te fisga, que é uma loucura. Isso aconteceu na terceira fase do programa, na apresentação do time C, que ela fez nesse exato momento aqui do sabe? Eu sinto que ela me fisgou demais. No resto dela, ela ficou um pouco mais apagadinha, mas não tanto a ponto de não ser alguém que pudesse ser escolhida para estar entre as 4 finalistas. Então eu acho que ela tem muito desses picos de digamos, star quality, mas não um star quality total. E o fato dela tá perdendo a confiança nela mesma, estar se sentindo tão insegura e estar tão abalada emocionalmente só piora a situação. Eu realmente queria que, se não fosse um psicólogo, que os professores dessem uma atenção maior para ela. Pode ser que isso esteja acontecendo e a gente só não esteja vendo, não esteja sendo mostrado no programa, mas que todo mundo desse mais apoio ali emocional para ela, sabe? Porque ela tá passando por um momento muito pesado. E um comentário que eu vi e que eu acho que faz muito sentido, inclusive a Massa falou sobre que, cara, o que a Aoi tá passando nesse momento, a Samara, Emily e Lexi passaram durante 2, 3 anos. E depois que você debuta na indústria, isso ainda continua acontecendo. É que nem eu falei no meu último vídeo, a pressão ela não diminui, ela só aumenta. Não é como se as coisas facilitassem depois que você debuta, só piora. Então, se a Aoi não tá conseguindo lidar agora, se ela não conseguir superar isso agora, talvez ela não esteja realmente pronta para a indústria, que é essa indústria da música, essa indústria principalmente desse mundo, dessa bolha do K-pop, que é, na maior parte do tempo, bem complicada e tóxica e pesada, sabe? É bem pesada. No teaser da prova intermediária, dá pra ver que ela talvez tenha superado tudo isso e apresente uma performance muito legal ali dentro. Gosto muito dela, gosto realmente muito dela, gosto da personalidade dela, acho que ela agregaria muito ao grupo, principalmente questão de personalidade, porque daria uma energia ali a mais pro grupo, já que ela seria muito parecida com a Emily, que é super engraçadona e tal. Mas, enfim, eu tô sentindo que nessa prova que a gente vai ter vai ser uma disputa bem acirrada e talvez muito difícil,
dos jurados tomarem uma decisão, eu tô sentindo que a diferença ali vai estar nos mínimos detalhes, sabe? Entre cada uma das finalistas. E eu acho que o único cenário que eu realmente me surpreenderia em relação à escolha dos jurados nessa prova seria se Rinka e Aoi fossem as escolhidas. Mas acho que em qualquer outro cenário diferente disso, talvez eu não me surpreenda tanto, pelo menos em relação à escolha dos jurados. Eu tô tão curiosa. Pensar que a gente tá tão perto de acabar me deixa tão animada e tão ansiosa. Eu realmente não vejo a hora de acompanhar a trajetória desse grupo e compartilhar tudo aqui com vocês. Não vejo a hora de termos lançamentos das músicas e tudo mais, e MVs, álbuns, EPs e tudo que a gente tem direito e tudo que as meninas têm direito também de entregar para esse mundo. Inclusive, gente, deixe nos comentários para mim saber o que vocês acham, entendeu? Quem que vocês acham que vai ser as duas finalistas, e das duas finalistas, quem que vocês acham que vai ganhar o programa e ser a nossa The Final Piece? Uma final com Sakura Rinka, pô. O programa, meu. Qual é? Vocês têm a faca e o queijo na mão, mano. Seria incrível, tá? Seria incrível. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês. E tchau, tchau! Vejo vocês no 10º episódio. Bye!